Quando eu era pequena, o meu bisavô costumava contar muitas histórias de terror à noite para mim. Ele dizia que as coisas que ele contavam eram todas reais e que algumas até aconteceram com ele. Eu não botava muita fé, até que aconteceu comigo. Uma noite, ele estava me contando uma história sobre um lobisomem que ele tinha visto quando era jovem. Ele voltava para casa muito tarde da noite, e quando estava entrando, ouviu passos pesados de alguma coisa correndo no milharal, e resolveu ir ver o que era. E quando viu aquela criatura monstruosa, ele ficou apavorado e saiu correndo. Depois dessa história, eu fui para a cama. E tarde da noite, ouvi passos do lado de fora da casa. E por coincidência, eram passos pesados de algo muito grande. Quando eu abri a janela, vi uma criatura enorme de pelos negros correndo para dentro do milharal. Fui direto acordar o meu avô e contei o que tinha visto. Então, ele pediu para o meu tio ir lá fora ver se tinha alguma coisa. O meu tio não viu nada, e muito menos acreditou na gente. Mas o meu avô sabia que era verdade, pois eu descrevi os detalhes da criatura que ele não havia me contado. Hoje, o meu avô está morto, mas eu nunca vou esquecer dele, e nem do que eu vi. Também cheguei a contar essas histórias para outras pessoas da minha família, mas ninguém acreditou. Que pena, pois isso me lembra um velho ditado: se queres ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Boa noite. Olá, o meu nome é Daiane, e o caso que irei relatar ocorreu comigo no ano de 2011, na cidade de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Certo dia, quando fui visitar o meu ex-namorado em sua casa no interior, fiquei observando ele jogar Call of Duty no seu computador. Era um passatempo que ele adorava. O quarto dele não era acoplado à casa, mas sim separado. Era de madeira e parecia uma pequena casa. Ficamos ali um bom período, até que anoiteceu. O quarto só estava iluminado pela luz que emanava da tela do computador, e eu estava sentado ao lado dele. De repente, enquanto eu assistia ele jogar, senti a minha cadeira sendo chutada. Pensei que o rapaz estivesse de brincadeira comigo, tentando me assustar. No entanto, como eu já estava cansada de observá-lo jogar, resolvi deitar-me um pouco. E eu disse isso a ele. Porém, ele parecia um zumbi, atraído pela tela do computador. Enfim, me deitei. A cama ficava próxima de onde estávamos sentados, então eu podia observá-lo. Eu só queria descansar um pouco. O ambiente escuro era muito bizarro, mas ambos gostávamos de climas mórbidos. Quando eu já estava deitada na cama, de barriga para cima, senti um corpo quente deitando ao meu lado e se encostando em meu corpo. Eu sabia que as únicas pessoas no local eram o meu ex-namorado e eu. E agora, esta misteriosa presença. Fiquei com medo, mas em minha mente eu tinha certeza que não adiantaria gritar. Aquilo não era algo que eu podia combater humanamente. Além disso, o meu ex-namorado estava completamente alienado e vibrado no jogo. De repente, senti algo em meu pescoço.
O mais bizarro foi que de imediato eu compreendi a criatura misteriosa que estava com o pé sobre o local. Fiquei calada e aquela sensação de terror finalmente passou. E quando chegou a hora de eu ir para a minha casa, peguei o carro e saí pela estrada de terra. E quando olhei a estrada na frente da casa, tive a sensação de que nós acidentaríamos no retorno. Era um longo caminho até a minha casa. No entanto, para minha alegria, chegamos em segurança. Quando tive a oportunidade de conversar com os meus pais a sós, antes mesmo de eu tocar no assunto, o meu pai me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Então, ele, com uma expressão muito preocupada, me disse: há algum tempo eu tive que orar por ti. Eu sentia como se alguém estivesse apertando o teu pescoço com o pé. Fiquei muito preocupado. Quando ele disse isso, fiquei pasma. Então, contei-lhe toda a história. Meus pais disseram-me que fora Deus que me livrara do que quer que seja que estava me atormentando. O interessante é que depois disso, nunca mais eu passei por qualquer situação parecida na casa do meu ex-namorado. Mas até hoje, eu tenho a impressão que talvez de alguma forma ele tivesse ligação com tudo isso. Bem, não posso afirmar, mas é como diz o ditado: a amar e a rezar, ninguém se pode obrigar. Boa noite. Quando este fato me ocorreu, eu estava com 15 para 16 anos de idade. Era fim de ano. O Natal estava próximo e a minha avó sempre gostou muito de nossa casa toda enfeitada, com Papai Noel, árvores de Natal, presépios e pisca-pisca. Enfim, toda aquela tralha que sempre deixou o Natal mágico. Lembro-me que neste ano eu não estava com vontade alguma de enfeitar a casa, e o motivo se chamava preguiça. A minha avó insistia em enfeitar, e eu dizia que já estava tudo ótimo, pois a casa por dentro já estava bem enfeitada e tudo mais. Mas ela queria que eu enfeitasse lá fora também. E por insistência da mesma, eu peguei o pisca-pisca e fui para a varanda da frente, que dá visão para a rua. Comecei a desembolar o pisca-pisca e peguei um banquinho para subir nele e começar a pendurar nas vigas de madeira que sustentam o telhado. E foi quando vi uma das coisas mais aterrorizantes da minha vida. Logo que subi no banco, me deparei com uma criatura alta, bem alta mesmo. Deveria ter uns 3 metros de altura, com umas vestes brancas e longas. A criatura era magra, bem magra mesmo, andando rapidamente para os fundos da casa. Meu susto foi tão grande que quase me desequilibrei e caí do banquinho, enquanto aquilo caminhava rapidamente para os fundos da casa. Larguei os enfeites na varanda e entrei em casa pálida. E a minha avó veio perguntar o que havia acontecido. E eu lhe contei. Ela me olhou séria, mas nada disse. Fiquei um bom tempo pensando no que seria aquela figura horrorosa que vi naquela tarde. Até que certo dia, conversando com um amigo, eu lhe contei o fato. E ele me disse que aquilo provavelmente era um demônio. E que tem um demônio morando nos fundos da minha casa. Eu acredito, pois a minha avó me contou que quando ela e o meu avô compraram a casa,
ela foi vendida por um homem que praticava rituais de magia negra. Relatou também que nos fundos da casa, o lugar para onde a criatura correu, havia uma casinha onde tinha várias imagens de demônios e outras criaturas horrendas. Aonde moro é bem sinistro, e já aconteceu várias outras coisas sinistras com a minha mãe. E ela ficou de me contar uma outra hora. Mas como diz o ditado, para uma boa entendedora, meia palavra basta. Boa noite. Eu moro em Fortaleza, Ceará, mas a minha família vem de distritos e pequenas cidades do interior. Atualmente, estou passando uns meses na casa da minha avó, que vive sozinha numa pequena cidade interiorana. Ela veio de uma vila muito longe daqui, e há alguns dias, enquanto conversávamos, ela me contou uma história bem interessante. Ela me disse que quando era criança, o seu pai trabalhava na roça, como a maioria dos homens da vila, e que uma vez ele chegou em casa preocupado com um amigo que não tinha aparecido na roça naquele dia. Ele decidiu então ir à casa desse compadre para saber o que tinha acontecido. Afinal, ele poderia estar doente e não ter ninguém para ajudá-lo. Chegando lá, ele se depara com um amigo triste e abatido, com os olhos inchados e vermelho, enxugando as lágrimas. E o amigo pergunta ao pai da minha avó o que ele queria. O pai da minha avó, muito assustado, pede então para entrar e conversar um pouco. Pensou logo que alguém da família teria morrido, ou se encontrava muito doente. O amigo o acalmou dizendo que não se tratava de nada disso, mas que poderia ser algo bem pior. E ainda soluçando e contendo o choro, contou o que havia acontecido. Em uma certa manhã, como de costume, ele foi cuidar do seu gado e de suas plantas. Foi um dia normal, como qualquer outro. Um dia quente e seco, como de costume. Mas logo após o almoço, quando foi se deitar um pouco embaixo de uma árvore que fazia sombra a seu cavalo, ele percebeu uma coisa estranha com um dos bois. Eles todos pastavam normalmente, mas um deles ia até um ponto e logo voltava assustado. E ficou fazendo isso por muito tempo. Da primeira vez, ele até achou engraçado a reação do bicho, fugindo assim tão assustado, sem ter nada lá. Mas depois de se repetir algumas vezes, ele foi lá ver. Afinal, poderia ser uma cobra, e se mordesse o seu gado, ele poderia os perder. Quando foi chegando perto, ouviu uma voz. Era um homem gritando desesperado: "Pra onde eu vou? Pra onde eu vou?" Ele logo se assustou. Parou e olhou para os lados, mas não via ninguém. Mas a voz continuava a gritar, e dava para sentir a sua aflição. Ele logo ficou com medo. As suas pernas nem se moviam. Ficou totalmente sem ação. E a voz continuava. E ele perguntava quem era e onde estava. Mas aquela voz continuava a pedir ajuda. E gritava cada vez mais alto: "Para onde eu vou?" Então, envolto pelo medo e a raiva por pensar que era uma brincadeira de mau gosto de alguma criança, ele gritou com toda a força: "Ah, eu quero que você vá pro inferno!" Então, a tão voz grita como se sentisse uma dor tremenda e começa a chorar.
chorar desesperadamente, gritando de agonia. E junto ao choro, ele ouve uma risada terrível, e as duas vozes vão ficando mais distantes, até que não se escuta mais nada. Ele então sente um aperto no coração. A culpa o consome de forma que ele cai de joelhos no chão de terra e começa a chorar. Levanta as mãos para o céu, pedindo desculpas a Deus. E em seguida continua chorando. O pai da minha avó ficou ouvindo aquilo sentado, com os olhos fitados no chão, igualmente chocado, enquanto seu amigo torna a chorar. O pai da minha avó era muito religioso, do tipo que reza para as pessoas e dá conselhos. O amigo, com os olhos cheios de lágrima, olha para ele e afirma que condenou aquela alma, assim que disse aquelas palavras. Disse que não sabia mais o que fazer, que os seus dias se resumiam a orações e súplicas de perdão, mas que no fundo já sabia que não tinha mais jeito. Então, o pai da minha avó voltou para casa, e o compadre ficou lá sozinho rezando todos os dias. Dizem que o dia do seu enterro foi o dia mais triste que aquele pequeno povoado já viu. A história acabou se espalhando entre vizinhos e alguns parentes, mas o meu bisavô só falou a respeito do caso muitos anos depois. Disse também que viu o amigo algumas vezes, andando na roça onde ficavam seus bois. O meu bisavô acha que ele procurava a alma que condenara para o inferno, para poder pedir desculpas pessoalmente. Depois daquele dia, ele nunca mais o viu, e rezou por sua alma todos os dias desde então. A minha avó sempre me diz para eu ter cuidado com o que eu falo, porque isso pode arruinar a vida de alguém. Depois dessa história, ela me diz isso com mais frequência, e sempre pede para caso eu veja ou escute algo, que eu peça paz para a sua alma, e que mande aquela alma para o céu. Não sou muito religioso, e nem acredito muito nessas coisas de céu e inferno, mas já presenciei coisas estranhas que talvez venham a relatar no canal. Enfim, como de conselho, vou deixar aquele velho ditado: quem diz o que quer, ouve o que não quer. Boa noite.